pulsante. Vamos conversar hoje sobre 7 coisas que podem estar travando o seu negócio digital. E é o que quase todas as mulheres nos pedem para falar, porque nós falamos muito de estrutura, nós falamos muito daquilo que é o cerne, daquilo que é o feijão com arroz do digital. Mas, bora lá, bom dia a todas que estão aqui, as que estão com câmera ligada, Tatiane, Mary, Franceli, Jo, Pan, vamos lá. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. As mulheres que chegam para nós, elas têm um perfil muito parecido, são mulheres que já têm 20, 25, 30 anos de experiência e elas vêm com dores muito comuns, né? E eu imagino que vocês também tenham essas dores, que é aquela coisa de ficar se dedicando somente ao conteúdo, tá? Então, assim, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura de trabalhar primeiro com a oferta. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma amiga minha que está aqui, e é incrível como tem a facilidade de ofertar. E a gente percebe que aí no Brasil é o contrário. Por quê? Porque nós não fomos criadas, né? Nós não temos a cultura da oferta. Nós temos aí uma escola de marketing digital muito grande que fala de conteúdo, de primeiro você fazer 3, 4, 5 meses de conteúdo, depois você fazer a oferta, né? Enquanto que a gente sabe que o que tem coerência é você tem um produto, um serviço, você precisa falar, sim, daquele conteúdo que está no entorno do seu produto, do seu serviço, porém, você precisa ofertar. Porque se você não oferta, mulher, o que você faz? Você prepara a mente da sua cliente, do seu cliente, para que ela compre de outra pessoa que já tem um caminho claro de oferta, né? Então, a gente escolheu trabalhar com um método de vendas online daqui dos Estados Unidos, e cada vez que eu venho para cá, eu me surpreendo, porque tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê com fundamentação da área do marketing tradicional, da área do marketing digital, é muito bem aplicado aqui, muito bem aplicado. Eu levei uma amiga para passear aqui 2 dias atrás, e ela não tinha ido ainda num observatório. Eu fiquei surpresa, porque quando você sai do observatório, tem uma loja com 30 produtos à venda. E aí você sai no outro caminho, saindo da loja, achando que vai sair diretamente para a rua. Tem uma segunda loja, inclusive vou postar hoje aqui. Aliás, já está postado nos stories. Podem ir lá, entrar lá nos meus stories para verificar. Então, assim, aquilo, você não comprou na primeira vez, ficou em dúvida, temos a segunda opção. Então, mulher, nós pensamos da seguinte forma: você tem um serviço, um produto que você estudou, se dedicou, se preparou, e muitas vezes você já tem aí 20, 15 anos de offline, de consultório, de escritório, de clientes, de sala cheia, de sala de aula, de entrega. E o que você precisa é entender de que maneira você traz isso para o digital da maneira mais coerente e mais pé no chão possível, sem delírios de achar que tem que ficar 6 meses só no conteúdo para depois começar a sua oferta, tá? Mas aqui é só um bate-papo aqui. A gente percebe que o mercado digital brasileiro, embora você olhe para um lado, olhe para o outro e veja, mas já tem fulano fazendo o que eu quero fazer, já tem ciclano já fazendo, embora você tenha uma sensação de que muita gente já está fazendo aquilo, que lá nas plataformas brasileiras, né, Hotmart, Eduz, Kiwify, já tem muita gente fazendo. É impressionante como o mercado ainda está muito aquém daqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente vê pelo volume de ofertas, a gente vê pelo volume de pessoas no mesmo nicho. É uma visão muito diferente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Motivação, força, porque a gente sabe que começar algo no digital muitas vezes requer essa resiliência, porque você já tem 8, 10 horas de trabalho, você já tem casa, marido, filhos, enfim, você já tem uma responsabilidade. E quando a gente quer trazer para o digital, quando nós queremos desenvolver
uma entrega no digital, a gente precisa desse fôlego extra. E esse fôlego extra, mulher, muitas vezes ele está conectado com quem você está caminhando, tá? Pessoas que estão à frente do seu processo precisam estar caminhando com você. Por quê? Porque senão você volta para sua casa, para sua família, e ali tem a turma rindo de você. Ah, você vai agora para o digital, vai virar blogueirinha. Ah, mas vai ter que fazer dança, né? Não é assim que o pessoal diz? Começa a desqualificar um segmento que é incrível, que é excelente, e que permite fazer o que eu estou fazendo agora, trabalhando daqui de Nova York. Só que eu não estou só trabalhando, também estou passeando. Então, essa mescla do trabalho com lazer, só no digital que você consegue. Se você continuar trabalhando 100% no offline, você não consegue ter essa liberdade geográfica, não consegue colocar o seu conhecimento a serviço de uma forma que tem um potencial de escala. Então, quando a gente fala, mulher, sobre parar de trocar tempo por dinheiro, é sobre isso, tá? Porque enquanto a sua renda estiver 100% ligada a algo que você precisa estar presencial, seja um atendimento de uma prestação de serviço qualquer, ou dentro de um escritório, de uma clínica, de um colégio, de uma loja, seja o que for, enquanto a sua renda estiver vinculada 100% à sua presença, você não tem potencial de escala, o seu conhecimento fica sempre limitado à forma como você vai entregar. À medida que você entende que o mercado digital é justamente para quem tem essa vontade de digitalizar o seu conhecimento de uma maneira que uma pessoa lá, um brasileiro que esteja morando na África, uma professora brasileira que esteja morando lá no Canadá, uma médica que esteja morando na Espanha, que também precisa do teu conhecimento, possa usufruir. Tá? Então, aqui eu estou falando com mulheres de todo tipo, mas eu quero saber ali no chat, enquanto eu vou abrir aqui a nossa sequência das 7 perguntas, eu preciso que vocês agora me deem uma parada de alguns segundos, coloquem no chat o que vocês fazem, qual é o nicho de vocês, tá? Peguem um chazinho, um papel e uma caneta e venham comigo, tá? Em alguns segundos, nós vamos estar aqui colocando as 7 perguntas para que vocês acompanhem e, na prática, como foi prometido, nós vamos fazer essa avaliação e ver de que maneira que o seu negócio pode ser incrementado, pode ser melhorado para que os teus resultados possam também ser impactados, tá? Vamos lá, vamos colocar no chat ali, por favor, enquanto eu vou abrindo aqui a apresentação. Vamos lá, temos movimento no chat. Bom dia, Irani. Vamos lá, mulher. Você está me vendo? Você está vendo uma tela preta com a letra branca e eu pequena aqui do lado, direito ou esquerdo? Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Natália está aqui comigo, minha sócia, qualquer coisa que me chama, Nath, se precisar algum ajuste aqui na tela, ok? A Irani falou que é designer de moda, que é Irani, do Rio Grande do Norte, é isso? Então, vamos lá. A Irani do Rio Grande do Norte, Caicó, legal, Irani, que bom. Olha só que bacana, de tão longe, né? Aqui conosco. Muito bom. A Pam é corretora de imóveis de São Paulo. Bom dia, Pam. Tatiane, secretária virtual, atendendo pequenas e médias empresas na gestão administrativa e financeira, faturamento para médicos que atuam em hospitais. Bacana teu nicho também. Dalva é autônoma, mas tem loja online de produtos naturais.
Ok, bacana. Meire Macia, Segurança do Trabalho. E Dalva é do Paraná, Araucária. Legal, mulher. Muito bom ter a participação aqui de vocês. Quem se sentir à vontade para abrir a câmera, pode abrir, ok? Já vamos compartilhar a tela novamente. Então, mulher, onde será que está o seu bloqueio nas vendas do seu produto digital? Vamos analisar agora aqui 7 perguntas. Você pode responder no seu papelzinho, tá? Pegue um papelzinho, coloque, deixa eu pegar o meu aqui. Coloque de 1 a 7 num cantinho esquerdo da coluna, tá? Para que vocês respondam as 7 perguntas. Coloca num cantinho aqui, tá? De 1 a 7. E vem responder comigo, vem pensar comigo o que pode ser, o que pode estar travando nas suas vendas do seu produto digital, da forma como você está se colocando a serviço aqui nessa tela, que nada mais é, né, gente? Isso aqui é um ambiente como qualquer outro. Quando eu digo como qualquer outro, por quê? Se você tem um ateliê, um escritório, uma clínica, uma sala de aula, é como um ambiente. Essa tela aqui é um ambiente, tá? O que aconteceu? Vocês foram convidadas pelo Instagram. Quem entrou? Alguém entrou aqui, possivelmente pelo link dos stories, que foi colocado ontem. Algumas entraram pelos grupos, algumas entraram pelo tráfego. Então, assim, são caminhos para que vocês chegassem até aqui. Aqui é um ambiente digital. Então, a gente compara isso aqui a uma sala de aula, a um ateliê, uma clínica, a um consultório, tá? Então, precisa ser levado da mesma forma. Por isso que precisa ser valorizado, tá, gente? E independente se vocês estão começando do zero ou se vocês já têm um produto digital ali na plataforma, essa análise das 7 perguntas é importante para todas, tá? Por quê? Porque a gente ainda vê mulheres que têm o produto lá, mas está completamente parado, por quê? Porque falta oferta, ok? Fazer um produto, mulher, e colocar na plataforma é a mesma coisa que você criar uma marca de roupas, ok? E deixar lá no depósito o estoque todo parado. Se você não pega a peça e traz de uma forma a ser ofertada, seja numa vitrine de uma loja, num desfile, ou você bate de porta em porta com sacolas na casa das suas amigas e conhecidas, se você não ofertar, aquilo não acontece. E o conhecimento, mulher, da mesma forma. Ok? Se você tem um conhecimento que pode ajudar as pessoas a chegarem do ponto A para o ponto B, solucionarem uma pequena questão, ou mudarem os seus hábitos, ou seja lá o conhecimento que for, da saúde, da educação, de finanças, isso precisa ter oferta. Não adianta se formar, ter graduação, especialização, mestrado, doutorado, se o seu conhecimento ele está engavetado e o seu título está lá na parede. E eu falo isso com propriedade, tá, gente? Porque eu cheguei no topo da minha carreira acadêmica, eu acabei não me apresentando, né? Mas meu nome é Vanessa, para quem não me conhece, eu sou de Santa Catarina, brasileira, casada com 3 filhos, e um filho do coração, 2 filhas biológicas, Daniel, Vitória e Maria Lúcia. Tenho 54 anos, a minha última filha nasceu quando eu tinha 46 anos, e eu cheguei no topo da minha carreira acadêmica, com um doutorado, com 27 anos de contribuição nas universidades, e quando eu conheci o marketing digital, no finalzinho de 2013, eu fiz assim, ó, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu também não posso usufruir disso? Posso, decidi que sim e fui atrás. Primeiro eu fiz oferta para várias pessoas, para ser coprodutora, trabalhei nos bastidores de alguns produtos, de algumas pessoas bem conhecidas. Alguns deram certo, outros não, né? Erros e acertos na vida como qualquer outra coisa. E depois de algum tempo, depois de 7 anos mais ou menos, finalzinho de 2018, eu decidi fazer um caminho autônomo, sem depender mais de coprodutores, de experts, eu resolvi eu virar a expert. Então, eu comecei a viver na prática todo esse processo que hoje eu
ensino aqui para vocês, tá? Então, eu era essa pessoa, eu achava que o meu conhecimento estava ok, fiz 2 especializações e curso de aperfeiçoamento toda hora, treinamentos, workshops, só que quando eu vi que tinha algo que eu não fazia, que era a oferta, eu não sabia vender o meu conhecimento. Estava muito bonito ali organizado, mas eu não sabia vender, não sabia fazer oferta, eu não sabia como trazer para o digital, eu não sabia organizar o meu conhecimento. E aí tem um erro que quase todo mundo comete. É você querer fazer um produtão Frankenstein, um produto gigante que resolve todas as dores da sua cliente de uma vez só. Isso é um grande erro, tá? Você vai ver isso aqui ao longo dessas perguntas, beleza? Partiu então, mulheres? Pegar aí o papel e a caneta, para quem não pegou ainda, né? Então, para cada pergunta, agora é mão na massa, tá, gente? Hoje a gente não vai falar muito sobre o método, a gente vai dar pinceladas, né? A gente quer que vocês saiam com algo bem prático hoje. Tudo certo? Posso seguir? Vamos lá. Vamos lá, então. Me digam se está tudo bem aqui, certo? Então, para cada pergunta, mulher, você tem 2 opções. Escreva o número 1, se a resposta for sim, né? E 0 se a resposta for não, tá? Depois a gente vai fazer uma soma. Não tem meio termo aqui, é sim ou não, tá? Não tem talvez, não tem mais ou menos, não tem um pouco, ok? Ou a estrutura que você tem existe ou não existe, tá? No final, você vai somar e você vai ver exatamente onde está o seu bloqueio. Beleza? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, mulher. Você consegue explicar em uma frase o que vende para quem e qual o resultado que entrega, sem ficar enrolando? Imagine que você entrou no elevador lá no 10º andar e a sua vizinha diz: Oi, Pan, tudo bem? O que que você faz? Ah, você está indo para o trabalho? O que que você faz? Você tem que aprender a responder isso em uma frase, tá? Se você não sabe responder isso ainda, você não está bem posicionada, ok? É aquela coisa do pitch de elevador, não sei se vocês já ouviram falar, mas precisa ser respondido em poucos segundos e de uma forma assertiva, ok? A sua frase pode mudar, né? Mas não, você tem que ter ela clara, não só a profissão, eu sou médica, mas você faz o quê dentro do espectro geral da medicina? Tem N especialidades, N aprofundamentos, então é preciso ter essa clareza, ok? Qual é a dor que você resolve? É diferente de eu sou formada em nutrição, mas qual é a dor que você resolve dentro da área de conhecimento da nutrição? Vocês entendem a diferença? Eu sou artesã, ok. Mas o que que você resolve? Você resolve o problema da mulher que está procurando um porta-pão, daquele de colocar o pão de crochê, né, lindíssimos que tem por aí. Você resolve o problema da mulher que precisa de uma bolsa de crochê? O que que você resolve? Ok? Então, é isso que vocês têm que pensar, se a sua frase está genérica ou se ela está específica. A pessoa tem que entender na hora, tá, gente? Sem precisar explicação extra. Então, 1 para sim, 0 para não. Segunda pergunta, você tem clareza sobre uma pessoa específica que quer comprar o seu produto? A dor, o desejo, o perfil dessa pessoa? Vamos lá. Nós temos uma cliente aqui que ela está fazendo um trabalho conosco, que é na linha do desenvolvimento pessoal, né? Então, você já deve estar imaginando assim, ela deve ser psicóloga, ela deve ser terapeuta, né? Não. Olha só que interessante. Ela teve uma experiência com o filho dela é atleta, tá? E há muitos anos, há mais de 7 anos, ela acompanha o menino nas competições. Ele é atleta de natação. Não sei se a Xanda está aqui. No webinar da semana passada, ela veio nos, nos prestigiar. Hoje eu acho que não, né? Não vi o nome dela ali. O que acontece? A Xanda sentiu na pele a dor de ser mãe de atleta. O que faz uma mãe de atleta? Ela segura uma onda danada, né, mulheres? Vamos combinar. Ela tem que dar suporte emocional, ela tem que preparar os lanches, ela tem que controlar os calendários de competição, principalmente quando é criança e adolescente, que era o caso dela. Ela tem que ficar ali
nos bastidores, na arquibancada, assistindo, ouvindo interferência de uma mãe, de outra mãe, recebendo várias informações sem poder se comunicar com o filho que está lá embaixo na piscina, né? Ou no tatame, ou numa pista, seja lá onde for o ambiente de competição. Mas não há curso de graduação para mãe de atleta. Não é, mulheres? Não há. E ela sentiu na pele essa dificuldade de manter a motivação do filho em alta, de lidar com as quedas, os fracassos, o dia que ele achava que ia ter uma medalha e não ganhou a medalha. Então vejam que nenhum curso, não existe um curso para isso. Tem poucas pessoas no Brasil que fazem isso. E ela não é psicóloga. Então, mulher, existe ali uma dor que precisa ser resolvida. Qual mãe não gostaria de ter uma solução assim? Alguém que pudesse acompanhar, ter um monitoramento, trabalhar com tantas temáticas, né, que são necessárias para que essa mãe ela seja um suporte para o filho atleta ou a filha atleta, ok? Então, só um exemplo aqui. Então, achando aqui, ela sabe exatamente quem é essa pessoa específica. Então, é a mãe do atleta. Qual é a dor dessa mãe? Ela tem exatamente o perfil definido. Pensa se você tem, mulher, e coloca sim ou não. Um para sim, zero para não, ok? Quando você cria o conteúdo, você tem uma pessoa concreta na cabeça, não todo mundo. Então, quem fala com todo mundo, mulher, não fala com ninguém. Tá? E aí tem as pessoas que têm medo, né? Ah, mas se eu nichar numa questão específica dentro da minha área de conhecimento, eu vou afastar os possíveis clientes que não são exatamente aquilo ali, aquele perfil, que não tem aquele perfil. É exatamente. Você vai afastar quem não tem o perfil, mas você vai se comunicar com mais clareza, mais assertividade com quem tem o perfil. E isso, mulher, em se tratando de negócio digital, você precisa entender que é necessário, porque no ciclo 2, que é quando você já construiu o seu produto, quando você já teve algumas experiências, já validou a ideia do produto, você vai precisar de tráfego. E tráfego, quanto mais específico for, melhor os teus resultados. Ok? Então, precisa ter essa coragem. Não significa que o seu 80-20 não significa que você não possa atender uma mulher que está orbitando ali ao redor do 20%. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. O ar-condicionado da sala aqui, a gente está congelado. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Nós atendemos mulheres. Tanto que aqui, pelo que eu olhei rapidamente aqui, temos 90% mulheres. Isso não significa que nós não podemos atender homem. Tá? Inclusive, nós temos um case de uma pessoa bem pública, bem conhecida, que é um grande jornalista de Santa Catarina, que atua ali na região de Florianópolis, que é o Edmilson Ortiz. Ele fez o trabalho conosco no ano passado e deu super certo. Então, é o 80-20 ou o 90-10, se você quiser. Você pode atender uma, duas pessoas que necessitam o mesmo trabalho, mas não tem 100% daquele perfil. Mas, gente, uma coisa é você decidir atender. Outra coisa é o que você comunica. Nós estamos falando de posicionamento, de imagem que você vai passar nos seus pontos de contato. Aquela bio, né? Aquilo que você vai comunicar, ok? Tomar um chazinho aqui para ver se eu hidrato, porque o ar aqui tá bombando, gente. E eu não tenho como mexer, porque é lá da outra sala. Bora para a pergunta 3. Podemos? Tudo certo aí? Nath, posso ir adiante? Vamos lá. Pergunta número 3. O seu curso, mentoria ou programa tem nome? Tem entrega descrita? Preço definido? Uma promessa de transformação clara? Gente, isso aqui, se eu fosse vocês, eu printava isso aqui, tá? E se puderem printar, marcar a gente, postar lá nos stories. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu estava vendo ontem aqui um passeio que a gente fez, que cada produto eles têm nomes diferentes, né? E isso é tão fantástico porque você identifica
uma facilidade muito maior. Você se posiciona, você tem uma entrega, tudo que é feito aqui tem um PDF explicativo, tem uma carta de vendas que explica com detalhes o PDF. Então, mulher, é sobre isso. É uma forma de você se comunicar com rapidez, com clareza, porque entender, mulher, que o processo de venda ele é emocional. Muitas vezes o nosso cliente, ele vem pela necessidade ou pela dor, mas o processo de tomada de decisão também é muito emocional. Então, você tem que ter informações claras, o caminho da venda claro, a promessa de transformação clara, mas você precisa ter isso de uma forma que o cliente fique segundos para receber essa informação, ok? Se ele demorar para receber a informação do que é a sua mentoria, a sua entrega, o seu programa de acompanhamento, já era, gente. Por quê? Porque nós estamos aqui, ó, num lugar onde a internet tem estímulos múltiplos e variados a todos os momentos. Então, você deve estar aqui comigo, mas deve estar com o celular ligado ao lado, deve ter o seu chefe aí do lado, ou se não, marido, filho, filha, funcionário do seu lado. E isso traz estímulos variados que fazem com que a nossa atenção se perca. Então, quando você vai se comunicar com alguém, esse processo precisa estar muito claro, ok? Isso é feito com carta de vendas, com PDFs nítidos. Mulher, nós temos N casos, se você for lá no nosso perfil agora, você vai encontrar casos como a Priscila, por exemplo, que tinha um trabalho como corretora de imóveis na região de São Paulo, trabalha com estúdios para Airbnb, investimentos, etc., que passou por todo esse processo conosco. Pessoas que já vinham, como a Débora Berti, já vinham há 2, 3 anos trabalhando no digital, se posicionando de forma genérica. A Débora tinha um histórico como nutricionista, cobrando 200, 250 reais cada consulta, sem posicionamento, sem nome do programa, sem entrega descrita, sem um PDF. Então, cada cliente que chegava para ela ficava horas ali no WhatsApp, né? Então, é tempo perdido, é uma série de questões aqui que você precisa aprender a otimizar, tá? Então, se você tem isso, vamos lá. Nome, aqui é uma pergunta 3, ela está dividida em vários pontos, tá? Nome, entrega descrita, preço definido e promessa de transformação clara. São 4 pontos dentro da questão 3. Fique bem atenta aqui, tá, mulher? Se você tem os 4, é sim. Se você não tem os 4, é não, tá? Bora para a quarta pergunta. Quem se interessa pelo seu produto, encontra uma página de vendas no ar sem precisar te chamar pelo direct para entender como comprar? É o caminho da venda. Agora, na Páscoa, nós passamos uma experiência assim, com uma conhecida de um grupo, ela mandou um link dizendo que estava dando um apoio para uma sobrinha, tinha desenvolvido um produto físico, que era uma caixinha com cartas. E a ideia, desculpa, não foi na Páscoa, foi no Dia das Mães, em maio. A ideia era que essas cartas pudessem criar um momento de conexão entre mães e filhos. Nas cartinhas tinham perguntas como a música que a mãe mais gostava, a comida que a mãe mais gostava, o ano que a mãe e o pai se conheceram. Então, eram perguntas para trazer conexão, gerar uma memória, né? Com coisas, com momentos da família, coisas importantes, datas importantes, preferências, etc. E eu achei incrível essa ideia, quis comprar, na hora eu quis comprar, e eu achei muito bacana, só que eu cliquei em vários botões, eu fui na bio, eu fui no direct, eu chamei no WhatsApp, não encontrei nenhuma informação, levei 4 dias para receber uma informação. Só que aí, em 4 dias eu já tinha comprado outra coisa, a minha filha já tinha dito, a gente já comprou uma outra coisa que tem uma interação também, e eu não comprei até hoje. Então, assim, imagine quantas pessoas passam pelo seu Instagram e não compram, e não tem clareza do que você faz, porque não tem uma página de vendas no ar, porque não tem um caminho de venda claro e específico, ok? Então, se sim, você tem um checkout, você tem um caminho. Checkout, mulher, é quando você clica e ali já abre a oportunidade para a mulher pagar e comprar o seu serviço, o seu produto na hora.
Não é para jogar no WhatsApp. Aliás, esse é um erro que boa parte das mulheres, que eu faço parte de vários grupos de mulheres, 80% das mulheres acha que fazer marketing digital é colocar o WhatsApp no link da bio, tá? E fazer conteúdo. Então, mulher, isso não pode mais acontecer com você. Você já tem essa experiência há anos, quase todas as mulheres que estão aqui são maduras, precisam de resultados, querem começar a fazer uma transição do presencial para o digital, né? E ninguém vai largar tudo sem testar primeiro o produto. Então, você precisa se colocar em jogo dessa forma, com clareza. Ok? Bora para a pergunta número 5. Você sabe exatamente o que vai fazer no próximo mês para gerar vendas? Sem precisar improvisar ou tentar algo diferente toda vez? Isso aqui pega, né, mulher? Porque muita gente precisa fazer evento presencial, evento presencial, evento presencial, café, reunião de mulher, reunião de networking, sempre a venda conectada com algo presencial. E quando você fica gripada, quando você precisa fazer uma cirurgia, e você não consegue ir em evento por 10, 15 dias, você não vende nada. Não é? Então, o que nós queremos ensinar vocês a, a terem um sistema de vendas que vende até quando você está dormindo. Isso é a coisa mais gostosa, acordar de manhã e ver o sininho ali, que o sininho já tocou e as vendas já caíram. E aqui, gente, a gente não está falando só sobre vendas, né? Só sobre dinheiro. A gente tem propósitos. Nós costumamos nos envolver com clientes que têm propósitos por trás dos negócios digitais, que podem efetivamente causar uma mudança, uma melhoria, atenuar uma dor. Então, isso precisa ser pensado, tá, mulher? O que você vai fazer nas próximas semanas? Se você acorda de manhã, hoje eu não sei o que eu vou postar. Hoje, será que eu faço uma live ou será que eu coloco a caixinha? Mas será que eu tenho que fazer stories todo dia? Será que meus stories de rotina, quando eu acordo, eu pego o meu livro, o meu devocional, eu vou para academia e eu coloco o meu café da manhã, será que eu preciso continuar a fazer isso? Será que eu preciso dois perfis, um pessoal e um profissional? Se você não tem essas perguntas respondidas, mulher, você precisa colocar não, porque você não tem estrutura, você tem um Instagram aberto. Você fica rolando no Quinteto Fantástico, que a gente chama, que é Feed, Live, Stories, Caixinha, Reels. Você fica rolando ali, se escabela para fazer o conteúdo, se dedica, se sacrifica, fica horas criando frases, criando ganchos e nada acontece. Por quê? Porque seu conteúdo está desconectado, porque você não tem uma página de vendas, você não tem clareza das próximas ações. E isso muda tudo, gente. Isso permite que você consiga olhar para a sua rotina, a sua necessidade, atender outras demandas e manter a consistência nas ações, que é justamente a consistência que vai fazer com que você cresça. Não se trata de volume, se trata de ações consistentes. Mas eu consigo fazer uma live dessa por dia, um webinário por dia? Perfeito, se você consegue. No meu momento, por exemplo, eu não consigo fazer um webinário por dia, mas eu consigo fazer um por semana. Então, nós decidimos fazer um por semana. Independente se eu estou na Palhoça, em Santa Catarina, ou em São Paulo, ou em Nova York, ou no sítio, ou em qualquer lugar. Por quê? Porque eu entendi que uma vez por semana eu consigo me mobilizar recursos, né? No sentido de dar apoio para casa, para o trabalho, para estar fazendo isso. É isso que você tem que fazer. Vanessa, eu consigo fazer stories a cada 2 dias. Faça a cada 2 dias. Ok? Eu consigo fazer um post no feed a cada 3 dias, a cada 4 dias. Faça, mas determine uma consistência, uma regularidade. E coloque mesmo, gente, no modelinho antigo, tá? Faz ali um calendário, dá para fazer calendário no Google, dá para fazer calendário em outros aplicativos, imprime, coloca na parede e saiba que na quinta de manhã você tem que fazer 2, 3 stories. No sábado, desculpa, na segunda-feira, você tem que fazer um webinário, um ao vivo.
na quarta-feira, ou seja, as ações, quando você organiza uma rotina, facilita, porque se você tem que marcar um médico, um exame, você já sabe que naquele dia, ali, na terça-feira de manhã, você tem um webinário, você tem uma live, então você não vai marcar naquele dia. E aí você consegue gerenciar a sua rotina e as ações do que você vai fazer para gerar vendas de uma forma organizada. Ok, gente? Então, aqui é importante eu trazer o conceito do urgente, importante e o determinante. É urgente você fazer conteúdo? É importante também. É muito importante. É urgente você atender a cliente de uma forma rápida quando chega a mensagem no seu direct? Muito importante. Ou no seu WhatsApp. É muito importante que você fale do seu produto, do seu serviço, com conteúdo e traga ganchos e traga quebra de objeção. Por que que o seu serviço é bom? Qual é a transformação que ele vai fazer, como nós já falamos nas perguntas anteriores. Mas também é importante você trazer a oferta clara, tá? Também é importante você ter essa regularidade de ações. E as ações que são determinantes, elas precisam acontecer. Não adianta você ter o seu curso lá na plataforma, você fazer conteúdos muito lindos com aplicativos, com IA, com Canva, seja lá o que for, se a oferta não acontecer. A oferta é o determinante nesse tripé urgente, importante e determinante. Ok, gente? Então vamos lá. Pergunta número 6, para a gente quase terminando aqui as 7 perguntas. Se você parar de postar por 2 semanas, o seu produto continua sendo encontrado e comprado ou para tudo? Isso tem a ver com você estar presente fisicamente ou não. E o mundo digital veio justamente para propor isso para você. Você parar de trocar tempo por dinheiro, entender que é digno, é honesto você estar aqui porque você se preparou e você tem uma capacidade, você tem uma habilidade de ajudar pessoas a resolverem algumas questões. Isso aqui, então, é só mais um ambiente, como eu já comentei com vocês. Agora, se você não tem esse sistema de venda, se você não tem uma estrutura rodando, ofertas claras, se você parar por 2 semanas, para tudo. E aí você só vai continuar trocando tempo por dinheiro. A única diferença é que você vai usar o Instagram como uma vitrine, ok? É diferente você ter um Instagram como uma vitrine, com conteúdos, e deixar lá de exposição o seu WhatsApp. Ok, mulher? E aqui à direita você tem ofertas contínuas, consistentes, um sistema de vendas, certo? Aquilo não para se você estiver viajando, se você estiver tirando férias, se você ficar gripada e reduzir o ritmo de trabalho. Essa é a grande vantagem do digital. Senão você não está usando isso, mulher, você está subestimando todo esse universo digital. Você está só usando como vitrine, você está brincando de ser blogueira, você está mostrando seu rosto, seus filhos, sua imagem, dançando. Para quê? Para fazer nada, para ofertar nada, para solucionar nada. É como um livro de fotografia, para que a sua família veja que você está fazendo A, B, C ou D. Você precisa escolher, mulher. Ou você continua usando isso aqui como uma brincadeira, ok? Ou você vai partir para fazer a coisa da maneira mais certa possível e otimizar o seu tempo e ter chance de ter resultados melhores mais rapidamente, ok? E última pergunta. Então, aqui, ó, sim, se você tem um funil rodando, o que que é um funil? É um caminho da venda, tá? Se você não tem nada disso, é zero. Bora para a 7ª pergunta. E aí, gente, preparadas para a 7ª? Você se comunica no digital como alguém que tem um negócio? É a coisa da brincadeira, né? Com preço, entrega e posicionamento definidos? Ou você está ali, é um bico ainda, né? É um bico, tenho vergonha de falar do meu preço, não sei se eu quero isso para mim, estou em dúvida, estou com vergonha porque a minha família está me chamando de blogueira. Gente, é identidade profissional. Quando você se forma, quando você fez lá a sua graduação, ou se você não fez, né, como escolha própria, está tudo bem, você se posicionou, você fez uma escolha. Agora aqui no digital a mesma coisa.
tá? Então, não dá mais para brincar. O digital, gente, virou uma coisa séria, tá? E na mesma proporção que é necessário você se posicionar, fazer esse seu sistema de vendas funcionar, ter clareza no seu posicionamento, na sua comunicação, da mesma forma e na mesma proporção é o tanto que de chance disso aqui dar certo na sua vida. De você poder estar viajando e mesclando com o lazer, com o trabalho, de você poder realizar os seus sonhos. Tá? Isso aqui, mulher, é um potencial absurdo e crescente, e ainda há muito o que fazer no Brasil. Então, o mercado te percebe como referência? Se sim, você vai colocar um, tá? E se não, se você está ainda tentando ver se funciona, você tem uma ideia vaga na cabeça, mas você não colocou no papel, não entrou em ação. E, gente, o que eu encontro de mulheres mega capacitadas, prontíssimas, aqui nessa sala tem várias que eu conheço, tá? Tem várias. Quem, ó, o chapéu você viu, ó, põe uma mãozinha aí pra gente. Vamos compartilhar nossas vulnerabilidades, mulheres. O problema é que nós temos travas. Deixa eu contar para você, quando eu vim para o digital, que eu já tinha toda essa carreira acadêmica, né, dando aula, falando com pessoas há 30 anos. Quando eu vim para cá, eu achei que eu não teria dificuldade, porque eu dava aula em sala de aula, fazia palestra para 200 pessoas, participava de seminários, de eventos, eu como palestrante, não como assistente. Eu achei que quando eu viesse para cá estaria tudo bem. Quando eu vim, mulher, eu passei dificuldade, tá? Eu gravava 7 vezes o mesmo vídeo. Eu sempre achava defeito. Aí eu gravava. Daí se eu via que essa parte do cabelo aqui tava para cá, não tava para cá, eu já gravava de novo. Eu tinha medo da crítica, do julgamento. Eu me achava velha, né? Porque eu tô com 54 hoje. Eu comecei com 44 no digital. Eu achava que só as meninas novinhas que podiam crescer no digital. Eu achava que eu não tinha uma cozinha decorada, que eu não podia fazer vídeo na minha cozinha. Tudo isso eu passei, gente. Tudo isso eu passei, tá? Então eu conheço bem a dor de vocês. Hoje, se vocês forem lá no meu feed, ó, vocês vão ver um vídeo, arrasta ali a terceira linha, vocês vão ver esse vídeo meu aqui, ó, falando no salão de beleza com cabelo pintando a raiz. Imagina se eu faria isso aqui, gente. Há 10 anos atrás, jamais eu faria isso aqui. Jamais, tá? Então, tudo é a mentalidade, gente. E a mentalidade não vem no seu DNA. A mentalidade, ela é estimulada pelo meio que você vive e pelas suas decisões de transpor essa barreira, de encarar, de colocar a cara a tapa. Mulher, só tem duas formas de você sair desse resultado financeiro que você tem, dessa dependência de alguém financeiramente que você tem, e você ter a sua liberdade, a sua autonomia. Eu sou super defensora da mulher ter a sua autonomia, a da mulher ter o seu dinheiro para realizar, contribuir com as despesas da casa, para entrar com recursos quando for necessário, poder ajudar alguém, poder realizar os sonhos. É necessário, a gente se sente útil, mulher. A gente coloca para os nossos filhos uma posição diferente se a gente está na dependência 100%. Ok? Isso é um assunto para outro bate-papo, né? Mas aqui, então, nós vimos as 7 perguntas e agora eu quero saber dos teus resultados. Vamos somar esses pontos e colocar aqui no chat. Quantos pontos vocês fizeram? Bora lá? Quem topa esse desafio? Vamos lá. Aqui nós temos uma classificação, tá, mulher? Se a sua estrutura, se você fez de 0 a 2 pontos, a sua estrutura é completamente ausente. Você está passeando, brincando no Instagram. Tá? Ou em algum outro ponto de contato, porque tem alguma mulher aqui que talvez use só um site, né? Talvez não use ainda o Instagram, ou usa o LinkedIn, tá? Ou até o Facebook. Então, a sua base ainda não existe. Você tem o conhecimento, mas nenhuma das estruturas que fazem ele vender está instalada.
Qualquer esforço de conteúdo que você fizer, mulher, ele vai ser praticamente desnecessário, desperdiçado, não vai gerar curtida, comentário, seguidor, mas não venda. E seguidor não paga boleto, tá? Então vamos aqui, quem está no 0 a 2 e já tem um produto ou um serviço, precisa analisar, mulher, o seu ego, tá? Aqui tem uma coisa que dói falar. Às vezes a gente fica muito preocupada. Eu vejo muitas mulheres preocupadas em colocar um blazer, em maquiar, em fazer sessão de fotos corporativas, né? Muito bacana isso. É necessário? Sim, é necessário. Mas não tem o que é determinante. Não tem a oferta organizada, não tem um caminho de venda organizado. E é isso que a gente defende, tá? É importante o conteúdo, sim. E o posicionamento de blazer, de paleta, de logo, tudo isso é importante, mas não é determinante para a sua venda acontecer, certo? Agora, se você fez de 3 a 5 pontos, você tem uma estrutura incompleta. Você tem até partes da estrutura, mas elas não estão interligadas, integradas. Falta um elo. E quando um ponto falha, você sente no resultado do mês inteiro. O problema não é que você não se esforça, mulher. Você se esforça muito, e eu sei disso. Eu conheço muitas mulheres focadas, esforçadas, mas está precisando ter clareza do caminho do que fazer. É que o sistema que você tem aí de vendas, ele está quebrado no meio, mulher. A pessoa chega lá no seu perfil, vai para o Instagram, clica no direct, encontra você no WhatsApp, mas você está ocupada com outras coisas, você não responde na hora. Se você responde, ela pode não responder. E ela continua não sabendo do seu serviço. Entendeu? Se você vai lá no Canva e faz uma página de vendas lá e coloca no seu WhatsApp, quando a cliente chamar, aquela página não está interligada no checkout. Então, a pessoa até recebe um PDF com a sua especificação de tudo que você faz de entrega, mas ela não tem ali o botão do checkout. Então, está quebrado no meio. Você entende que isso um conjunto, é um sistema que precisa estar funcionando de forma integrada, tá? E se você pontuou aí 6 ou 7, você está com a estrutura em construção, tá? Você já construiu mais do que a maioria. O que falta agora, mulher, é criar previsibilidade, fazer a estrutura trabalhar com consistência, sem depender da sua presença em tudo, né? Porque também é muito comum a gente entrar no digital e tudo que a gente faz ainda estar manual, né? Então, precisa ter um pouco de automação, precisa saber essa integração, precisa construir as etapas, ok? De uma forma correta, na sequência correta. E a sequência, desculpa, correta, mulher, nunca é começar pelo conteúdo, tá? A sequência correta é começar pela oferta. Ah, mas como assim, Vanessa? Como assim? Vou começar pela oferta. Mas eu nem tenho meu produto ainda. É justamente por isso. Sabe a lógica das startups, mulher? Aquilo ali é puramente a técnica de vendas online. Você precisa testar a sua ideia primeiro. Se você tem uma ideia de entregar algo para mulheres, é, uma um produto de artesanato, você tem que fazer uma ou duas ou três peças, vir para a tela, oferecer, fazer o seu sistema de vendas funcionar e ver se isso testa, se validou, se alguém comprou. A validação só acontece quando alguém comprou, quando alguém fechou um processo de acompanhamento com você, quando alguém que não conhece você, aí não pode ser tia, parente, amiga, ok? Precisa ser uma pessoa isenta do emocional com você para testar se o seu processo de vendas está validado. Certo? Então vamos lá, mulher. O que você acabou de fazer aqui conosco, mulher, é a etapa 1 do protocolo raiz, tá? Você acabou de fazer um diagnóstico do que está faltando para você, tá? Você precisa agora seguir adiante na estruturação da oferta, tá? Criar uma oferta high ticket posicionada. Por que high ticket? Porque nós estamos aqui conversando com mulheres experientes. E, por favor, quem está começando, não comecem por um produto de R$ 29.
se valorizem, comecem com algo que traz a sua experiência, ainda que você vai precisar passar pelo teste, tá? Então, você vai estruturar a sua oferta, você vai criar os seus funis, que são os caminhos de venda, né? Você vai implementar, ok? Você vai criar essa estrutura instalada junto e você vai desenvolver conteúdo com função. Porque se o conteúdo não tiver função, ele está solto nesse processo, nessa engrenagem, ok? E aí você tem, então, agora dois caminhos, mulher. Você não precisa descobrir isso tudo sozinha, tá? Essa é a boa notícia. A estrutura é instalada junto, e esse é o protocolo raiz que a gente vem conversar com você, tá? Então, deixa eu tirar aqui a apresentação, voltar para a telinha. Nós seguimos aqui com algumas mulheres, algumas precisaram sair, me chamaram aqui, e eu quero dizer para você, então, que esse caminho não precisa ser sozinho. Nós estamos justamente aqui há alguns anos desenvolvendo um método capaz de ajudar você a resolver esse problema, sem precisar ir comprar mais curso, fazer mais tutorial, sem precisar ficar entendendo como tudo funciona ali nas mídias sociais de uma forma que fica cansativo. Eu sei porque eu passei por tudo isso, tá, mulher? Eu tentei ir nos tutoriais, eu fui para agência, comprei mais um curso e comprei mais outro curso para aprender a fazer a postagem de cursos online nas plataformas. Eu comprei curso de copy para aprender copywriting, que é a forma como você escreve. Eu estudei tráfego, eu estudei integração, eu estudei muitas coisas para poder criar aquilo de uma forma simples. O que que a gente fez? Juntamos eu e a Natália, juntas temos 15 anos de experiências e olhamos para tudo que é necessário quando uma mulher vem para criar o seu produto. E olhamos para o que que é o feijão com arroz, tá? Já vou te responder, Irani. Já vou te responder só um pouquinho. Então, a gente sabe que tudo é importante, né? É importante fazer conteúdo, é importante ter foto corporativa, é importante tudo isso, e é importante ter tráfego, é importante tudo. Mas, ok, mas dá para começar com tudo? Não. Eu faço sempre uma analogia com uma casa. Se você está construindo uma casa, você precisa mudar rápido por algum motivo, financeiro, logístico, enfim, você precisa ter o quê primeiro? Cozinha, banheiro e um quarto. Um lugar para dormir, né? Cozinha e banheiro funcionando minimamente. Então, quando a gente criou o nosso método, a gente olhou para isso também, para que as mulheres não perdessem mais tempo e que elas tivessem esse suporte com a visão do que é o mínimo necessário, tá? Meninas, temos aqui alguns microfones abertos. A gente já vai abrir para perguntas para vocês, tá? Então, esse mínimo necessário é o básico para você começar no ciclo 1. Tá? E é importante que você comece tendo esse mínimo, porque ali sim você vai testar o seu produto, você vai criar uma base forte. Todas as pessoas que passarem pelo seu Instagram vão curtir, vão comentar, vão virar seguidor e vão entrar numa coisa que a gente chama, que antigamente era chamada de mala direta, hoje é chamada de lista de leads. Tá? É uma lista de pessoas pelas quais você vai poder se relacionar, vai poder mandar oferta, vai poder conversar. É como um grupo de WhatsApp, tá? Só que é dentro de uma ferramenta. Vamos lá aqui, mulher. Eu vou abrir daqui a pouco, daqui a 2 minutos, para perguntas rápidas, tá? Mas eu quero dizer para você que tem duas formas de você ter essa ajuda, tá? Duas formas. A primeira é quando nós fazemos tudo para você. E a segunda é quando você faz conosco ao longo de 6 meses, tá? Então, permitindo que a gente instale o seu protocolo raiz, tá? Que é o Raiz Experience, que é uma entrega nossa de 45 dias, você vai ter essas integrações, essas implementações feitas por nós, tá? Como que acontece isso? Você recebe um link de checkout, daqui a pouco a Natália vai colocar aqui o link, tá? Você faz a sua aplicação, nós vamos chamar você para uma conversa, você optando pela aplicação, você terá claramente um passo a passo daquilo que você vai ter que fazer na primeira semana, na segunda, na terceira, bem claro, tá? O que você vai precisar nos enviar,
as suas fotos, os seus links, tá? Então, é um processo que dura de 30 a 40 dias conosco. E por que de 30 a 45? Porque algumas mulheres são rápidas no envio dos materiais e outras precisam de um pouco mais de tempo, tá? Com 45 dias, você vai ter o seu primeiro produto na plataforma, pronto, ok? Com as integrações, e você vai receber ajuda para muito conteúdo, 90 dias de conteúdo pronto, você vai aprender a fazer oferta, você vai aprender a pegar o link que nós criamos e colocar lá nos seus stories, ofertar todos os dias, colocar no link da bio, ou seja, esse primeiro sistema de venda seu estará pronto para você começar a ofertar, ok? Em 45 dias no máximo. Esse é o primeiro caminho que você tem. Hoje, o valor desse investimento é R$ 5.000, tá? Você pode parcelar em 12 vezes, se você quiser. E para quem fechar ao vivo, agora no webinário conosco, ele custa R$ 3.900, ok? É uma forma de incentivar quem está ao vivo, quem toma decisões rápidas e vai estar conosco para a gente avaliar se você está séria nesse processo, ok? Então, ele é 5.000 para quem quer parcelar em 12 vezes e 3.900 para pagamento via Pix. Agora, quem estiver ao vivo, chama a Natália aqui e a gente vai começar a conversar com você. E se você quiser um acompanhamento mais prolongado, de 6 meses, e aí com uma entrega também de 3 produtos digitais, é um produto um pouco mais longo, onde a mulher recebe todas as orientações que precisar ao longo desses 6 meses, de todas as implementações e toda a parte de oferta, toda a parte de relacionamento. Se você quiser, tiver interesse nesse formato, pode chamar aqui, Natália, receber um link de aplicação, tá? A gente precisa investigar se você está pronta para esse momento, tá? Esse investimento ele tem um custo de R$ 12.000, e se quem fechar ao vivo conosco no webinário é 9.997, ok? Esse passo, mulher, é para quem está decidida a ter mudanças no seu negócio digital, a parar de comprar cursos, parar de ouvir A, B, C, D, parar de achar que precisa de mais conhecimento. Você não precisa mais conhecimento. Você precisa de ação, você precisa de direção, você precisa de um sistema de vendas que funcione para você, que você tenha clareza e que com esse material, uma mulher, mesmo o de 45 dias, que é o Raiz Experience, ou a mentoria delas, você poderá ficar por mais pelo menos 6 meses sem fazer nenhum investimento, tá? Isso é uma garantia que a gente dá para vocês. A única coisa que você vai precisar, se você decidir, é colocar o tráfego, colocar valor no tráfego, que aí é o seu cartão, é o seu investimento, tá? Em torno de 6 a 10 reais por dia. Não precisa ter nenhum outro investimento por 6 meses. Então, isso, mulher, é uma decisão para 1 ano. Pega esse valor, tá? Vamos fazer uma conta aqui rápida, tá? À vista, ele sai 3.900, dividido por 12, é como se você pagasse R$ 325 por mês. Tá? Ao longo de 1 ano, você vai ter essa estrutura pronta, você vai passar a fazer as suas ações, que é o quê? Oferta nos stories, as suas lives, as suas reuniões online. Tá? Com essa mesma estrutura, você vai ter o potencial de continuar por mais 6 meses, ao longo de 12 meses ao todo, tá? Por que que a gente fala isso? Porque essa estrutura mínima, ela vai permitir que você teste o seu produto, a sua ideia, que você atenda pessoas usando essa mesma estrutura, tá? Então, depois de 8 a 12 meses, é que você vai ter os primeiros feedbacks. Você vai dizer, não, agora eu quero mais um produto, agora eu quero fazer um e-book, agora eu quero fazer um workshop, agora eu quero fazer outros passos. Isso viabiliza com que todas as mulheres experientes e maduras venham para o digital. É isso que a gente quer, tá? Então, você não vai encontrar oferta melhor. Você não vai encontrar uma agência de mulheres para mulheres. Você não vai encontrar uma agência onde a gente entende o seu universo de uma mulher que é ocupada porque tem uma outra ocupação, um outro trabalho, filhos, casa, marido. O contexto familiar, ele é muito específico. Então, foi por isso que a gente defende, é por isso que a gente defende que tem que ter um mínimo de estrutura. Esse mínimo de estrutura é
o Raiz Experience ou a mentoria delas, para que você pare de gastar tempo e dinheiro e tenha o seu determinante bem feitinho, o seu feijãozinho com arroz, para que você já comece a testar, já comece a vender, e aí, com o seu caminhar, é aquela coisa, né, mulher? A gente tem que dar o passo. Ok? A gente tem que dar o primeiro passo. Se você ficar esperando ó, o cliente bater na sua porta, ela não vai. Você tem que ter os estímulos para que ela venha. Você tem que ter esse ambiente. É exatamente o que eu estou fazendo com você. Eu estou oportunizando com que as suas dores, os seus problemas sejam resolvidos. Ok? Ou você quer continuar dando conteúdo de graça para a sua concorrente e lá que tem um caminho de venda certo, vender para você. E você ficar vendo meninas que acabaram de sair da graduação, que têm 28 anos, 25 anos, faturando o triplo, 10 vezes mais que você, que tem conhecimento, tem experiência, tem senioridade, tem clareza, tem maturidade para servir. Gente, no Brasil nós precisamos de mulheres maduras que sirvam umas às outras. As meninas estão com falta de referência. Ok? As adolescentes, as mulheres jovens estão com falta de referência. E você que tem toda essa experiência, todo esse olhar, muitas vezes tá ali com vergonha de aparecer. Está se boicotando, está se sabotando, porque não se acha capaz. Deus colocou em cada uma de nós, mulher, um potencial, uma habilidade, um servir, um dom e um talento. Se você continuar se travando, você não vai cumprir o seu propósito. E a gente não fala, eu sempre gosto de terminar com o propósito. A gente não vem aqui para pagar boleto, né? Ninguém veio aqui na vida para pagar boleto. A gente veio para cumprir o nosso propósito, tá? Vou falar com a Irani aqui. Irani, você perguntou, quando apresentou o produto, eu posso colocar ou falar do preço do produto ou do serviço? Alguns ou muitos dizem que só no privado, mas não concordo. O que você diz? Então, mulher, essa é a nossa escolha, tá? Eu vou falar para você aqui o seguinte, ó, imagina que isso aqui é uma base, tá? Imagina que isso aqui, essa base aqui é o seu produto digital, tá? Só fazendo para você criar na sua mente aí uma imagem, tá? Vou virar aqui para não fazer propaganda, né? É, imagina que isso aqui é seu produto digital, tá? Você tem convicção de que ele resolve uma dor, um problema, ok? Você tem essa certeza. Você se organizou, você pegou o seu conhecimento, criou em módulos, se organizou, criou um passo a passo didático, pedagógico, né? Para a pessoa aprender o que você quer que ela aprenda. Se você tem um curso online, ok? Se você tem uma mentoria, um programa de acompanhamento, você sabe o passo a passo, sabe que se a sua cliente chegar, sair do ponto A, que é lá no seu encontro, vamos supor que você ofereça um encontro a cada 15 dias, e se ela fizer todos os encontros, 4 encontros ou 8 encontros com você, você tem certeza que ela vai passar por um processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Você tem certeza. Então, por que não colocar o preço, mulher? Isso é uma barreira que você tem, tá? A gente tem, quem tem mais de 40 anos aqui, aprendeu com os pais e com os avós que o vendedor era o sujeito que não dava certo na vida, tá? Porque antigamente, há 40 anos atrás, ou as pessoas eram profissionais, né, médico, advogado, eram as profissões mais valorizadas, ou a pessoa era professora. O vendedor ficava ali no limbo, né? É o cara que não tinha dado certo como autônomo, ele não tinha o espaço dele, ele não era CLT, ele não era professor. Então ele pegava e vendia. Ia lá, pegava e vendia alguma coisa, escolhia um produto e vendia, batia de porta em porta. E isso causava uma visão, causou uma visão de demérito para as pessoas, né? Eu sou dessa geração. Então, a gente ficava, coitado, né? Vai batendo de porta em porta. E se ele não vender nada hoje, como que vai ser? Hoje, em 2026, a gente sabe que se o profissional pode ser o melhor cara técnico, formado em Harvard, aqui pertinho em Boston, se ele não souber se vender, se ele não souber se posicionar, se ele não souber organizar o seu conhecimento e ter um processo de vendas claro, ele não vai ter nem clientes no consultório.
ok? Então, o ser vendedor hoje, mulher, é uma necessidade para todos, independente da sua graduação, da sua formação, independente do seu serviço, tá? Então, eu defendo sim, Irani, fale do seu preço sim, mas só aí tem um segredo, não fale só do seu preço, fale do valor do seu serviço, do seu produto. Falar do valor é diferente de falar do preço, tá? Preço é quanto ele custa. E não só quanto ele custa, quanto a pessoa vai deixar de gastar em outras coisas. Então, vamos supor, se vocês não fecharem nada conosco hoje, o que é uma opção de vocês, vocês vão escolher continuar caminhando em círculos. E isso tem um custo. O custo do tempo perdido, o custo do tempo que você deixa de realizar os seus sonhos, o custo do tempo que você poderia estar ajudando outras pessoas, o custo do tempo de você continuar frustrada, vendo mulheres jovens tendo resultados melhores do que os seus. E quem de vocês aqui, coloquem aqui, vamos falar de vulnerabilidade, mulher? Quem de vocês tem esse sentimento aqui de olhar, olha uma pessoa que já está lá com muitos seguidores vendendo, e tem, ai, mas isso aqui, nossa, mas eu sei fazer isso. Ai, podia ser eu ali. Nossa, mas isso aqui que ela está entregando, eu podia entregar com tranquilidade. Quem já passou por isso, já teve esse pensamento? Ó, euzinha, sou a primeira a colocar minha vulnerabilidade aqui. Lá em 2014, eu pensava isso, tá? Eu via pessoas gigantes, que estão hoje gigantes no digital, dizendo, poxa, mas eu podia estar ali. Por que eu não estou ali? Porque eu não entendia o processo. Porque os caminhos não estavam claros para mim. Então, o que vocês estão passando hoje é justamente o que eu passei lá em 2014, 2015. Ok, mulher? Então precisa, ó, caminhar com quem já caminhou na frente, né? Caminhar com quem entende as dificuldades que você tem, porque a gente conhece o universo e o contexto feminino, tá? E a gente quer muito poder ajudar vocês, tá? Então, essas são as duas oportunidades. A Natália já colocou o link ali para você, tá? Se você quiser, o link não paga nada, é uma aplicação para uma call sem compromisso comigo. Você vai aplicar, vai colocar o seu nome, os seus dados, vamos marcar uma call igual a essa aqui, só que eu e você, para a gente estar analisando a sua ideia, se está no momento de você estar caminhando conosco ou não. Por quê? Eu não quero que você entre e que você me pague e que você não tenha resultados, tá? Eu quero que cada pessoa que passa por mim tenha resultados reais. Por quê? Porque isso vai cumprir o meu propósito, isso vai entrar dinheiro? Vai, mas vai também gerar o impulsionamento de outras mulheres que vão falar bem do nosso trabalho. Então, se você não tiver no momento de estar conosco, nós vamos dizer para você, não é para já, tá? A própria Alexandra, que eu citei aqui como exemplo, ano passado, perto de setembro, outubro, ela começou a me chamar, eu fiz uma leitura do momento dela, eu disse, Alexandra, não entra agora, deixa para entrar no começo de 2026. Tá? E foi exatamente isso que ela fez e está dando certo, tá bom? Então é isso, mulheres, eu agradeço a presença, tá? Agora eu tenho que partir para começar a arrumação de mala. Hoje ainda volto, pego o voo de volta para o Brasil e feliz de estar aqui para vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança. Um abraço a todas e um bom restinho de semana.